aí de alfabetização e letramento, professor Cristiano, pedagogia concurso, sempre resolvendo aqui questões com você. Então, nosso foco aqui hoje, alfabetização e letramento, são assuntos de conhecimentos pedagógicos. Então, vamos lá. Então, vamos para a nossa primeira questão aqui. Vamos resolvendo aqui essa questão de, para aprender e ler e escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Então, isso foi retirado de um dos volumes do MEC. Com base na citação, significa defender a alfabetização como, né? Então, temos aqui 4 premissas, vamos lê-las, né? E ver qual se adequa à questão. Então, está falando aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a primeira e a quarta, né? Então, vamos dar uma lida aí em todas elas. Então, é importante ler essas premissas com calma, né, na sua prova. Então, o segredo está no controle, né? Esse controle emocional. Para você estar dominando o assunto, é bom você resolver muitas questões de concurso, né? O planejamento é fundamental e também estudando com estratégias. Então vamos lá. A primeira questão, então. Para aprender e ler na escola, né, para aprender e ler a escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Então, defender a alfabetização. Então, vamos referente a essa alfabetização. Então, vamos para o primeiro item. É uma função de maturação biológica, né? Então, conforme a criança ela vai adquirindo tempo, né, idade, ela vai conseguindo isso sozinha? Não, né? No caso, essa maturação biológica, o processo, né, desse conhecimento ser sozinho, né, pela maturação biológica, não. Está descartado essa alternativa. 2. O desenvolvimento de capacidades relacionadas à percepção, à memorização e o treino de um conjunto de habilidades sensório-mecânicas, né? Então, está falando aqui que requer todos esses desenvolvimentos, todas essas capacidades, todas essas competências da percepção, da memorização, de um treino de um conjunto de habilidades sensório-mecânicas, né? Então, como os alunos aprendiam antigamente, olha, faz ali a tabuada do 20 10 vezes, faz a tabuada do 9 10 vezes. Então, não, isso não se utiliza mais esse conceito, tá? Vamos lá, então. O 4, a aquisição de um código de transcrição de fala. Então, a pessoa vai aprender conforme diz os antigos, né? A pessoa falava, então o conhecimento era passado de geração em geração através da fala, né? Através de histórias. Não é através de um código de transcrição, tá? Então, aqui já está negativo. Então, a única que cabe aqui é a 3, né? É a premissa número 3, que é a letra C. Então, vamos lê-la, né? É um processo de construção de conhecimento pelas crianças por meio de práticas que têm como ponto de partida e de chegada o uso da linguagem. A linguagem é muito importante, linguagem sendo citada inclusive por Vygotsky no seu livro, né, Linguagem e o Pensamento, e a participação nas diversas práticas sociais e da escrita. Então, na educação nós temos as práticas sociais aí, muito importante, tá? Essas práticas sociais. Tudo bem? Então, só frisando aqui, o 3 é a letra C, ok? Vamos lá, vamos continuar aí. Acerca da linguagem, ó, linguagem é quem? É Vygotsky, né? Vamos relacionando aí a Vygotsky, tudo bem? Então, assinale a alternativa incorreta. Essas questões incorretas, gente, elas são ricas, né? Vocês não têm noção como dá trabalho para o examinador montar
esse tipo, né, de questões. Então, quando vocês estudarem, né, verem no curso, né, questões incorretas, estudem essas questões incorretas, porque, por exemplo, aqui de 4, 3 estão corretas, então você pode aprender muito por esse tipo de questão, tá bom? Então, vamos lá para a segunda questão. A formação literária dos sujeitos está sustentada na concepção do papel da literatura na constituição social do indivíduo e da coletividade, tá? Então, vou dar uma lida aqui, né, para vocês. Importante. Vamos lá, então. A formação literária, tá? A formação literária dos sujeitos, né? Vamos lá. A formação literária dos sujeitos está sustentada na concepção do papel da literatura na constituição social do indivíduo e da coletividade. Então, é muito importante, né, essa coletividade, porque nós estamos lidando com a educação, né? Estamos lidando com sujeitos. Quem são esses sujeitos? São os alunos, né? Conforme diz o Paulo Freire, o aluno ele é o ator principal, ele é o protagonista de tudo, né? Então é uma constituição social, né? Que a educação ela é um direito social do indivíduo e da coletividade. Então, a alternativa A, ela está correta, está perfeito. Vamos lá, vamos continuando aqui. Ok, vamos lá então. A letra B. A literatura contribui para desenvolver as capacidades interpretativas amplas dos leitores, as quais favorece uma socialização mais rica. Assim, essa alternativa ela está perfeita, né? No caso aqui, uma socialização mais rica, né? Quanto mais pessoas educadas, mais pessoas informadas, né? O índice de violência ela diminui, né? Então isso é fato. Então, em vez de construirmos cadeias, né, vamos construir mais escolas, né? Isso que é importante. Então, essa literatura ela contribui para desenvolver as capacidades interpretativas amplas, certíssimo, perfeito, tá? Dos leitores, sim, as quais favorecem uma socialização mais rica. Então, tudo isso é referente à linguagem, tá? Tá correto. Letra D. A escola tem uma função importante na preservação do patrimônio cultural da infância, uma vez que é mais um espaço de encontro da criança com uma linguagem em sua dimensão lúdica e histórica, o que contribui para a construção da identidade. Ó, olha que legal, hein? Construção da identidade, ó, relacionado ao quê? Ao currículo, né? Então essa alternativa ela também ela está correta. Então a alternativa incorreta ficou qual? A letra C, né? Então a relação entre a fala e a escrita e a apropriação do sistema de escrita alfabética são um dos únicos conhecimentos necessários para que a criança se alfabetize, né? Aqui quando falamos de aqui únicos conhecimentos necessários, né? Únicos conhecimentos necessários. Então essa alternativa ela ficou incorreta, tá? Ela se tornou incorreta. Então é a letra C, tá? O 2 aí, letra C. Vamos à nossa terceira questão. Então, a respeito da oralidade, né? Marque verdadeiro ou falso. Então, vamos lá, através dessa oralidade.
Vamos lá. Questão 3. Vamos lá, então. A respeito da oralidade. É uma das formas de o sujeito participar de processos de interação nas situações de comunicação informais e formais. Então, vamos lá, está falando que é uma das formas do sujeito participar, né, dos alunos, das crianças, né, esse sujeito, como você preferir. De processos de interação, isso aqui é importante, tá? Processos de interação nas situações de comunicação informais e formais também perfeito, né? Tá? É verdadeiro, tá? Verdadeiro. Vamos lá. A oralidade e a escrita são duas modalidades de línguas diferentes, mas dependentes, né? No caso aqui está falando o quê? Que a oralidade e a escrita são modalidades de línguas diferentes, mas dependentes, né? Na verdade, elas não são dependentes, tá? Elas não são dependentes, jamais. Então, eu vou colocar um risco aqui, tá? Vou colocando um risco aqui, então ela é falsa, tá? A terceira. Vamos lá. A oralidade, né? Vamos lá. Há uma diferença entre as várias situações de uso da fala e da escrita, sem acarretar consequências para o ensino e a aprendizagem. Então, vamos lá. Está falando que há uma diferença entre as várias situações de uso e da fala. Sim, existe, né? Existe. Mas agora aqui, sem acarretar consequências para o ensino e aprendizagem, claro que acarreta, né? Claro que acarreta sim nessa diferença, tá? Então ela é falsa. A última é uma produção sonora, a oralidade, né? É uma produção sonora que envolve ainda recursos como a gestualidade, movimentos de corpo e mímica, tom e velocidade de voz, entre outros. Perfeito. A respeito da oralidade, é tudo isso, tá? Tudo isso. Então, opa, vamos lá. Tá, vamos lá, tá certinho. Então, aqui todas as definições, né, aqui dessa premissa. Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Vamos lá para a nossa quarta, né, quarta questão. Sempre falando aqui para vocês, né, resolvam questões, muito importante estar resolvendo questões. Deixa eu ver aqui, 250. Muito grande. Vamos para 200 mesmo. 4. De novo, né, comentando com vocês, essas questões incorretas, elas são importantes, né, essa questão incorreta, então das 4, 3 estão corretas, então é o método aí para você estar estudando para o concurso, estudar pelas questões incorretas. Sobre as múltiplas linguagens do desenvolvimento infantil, assinale a afirmativa incorreta. Então vamos lá, essas múltiplas linguagens do desenvolvimento infantil. Então, vamos ver a questão 4, ok? Questão 4. Através do jogo simbólico, a criança inventa, imagina, representa e expressa, podendo desempenhar vários papéis, né? Então, é muito importante aí a questão do jogo simbólico, ela desperta a criatividade, né? O lúdico faz isso, né? Despertar a nossa imaginação. Ok, tá certinho essa aqui. Letra B. A linguagem do jogo simbólico que aguça na criança a imaginação, a fantasia, a vontade de descobrir e compreender o mundo, aquilo que eu acabei de falar da criatividade, né? Principalmente o livro, né? O Pequeno Príncipe,
livros aí educativos, tá? Certinho, perfeito. Letra C. Trabalhar com as múltiplas linguagens na educação infantil significa contribuir nos aspectos cognitivos, né? Piaget, cognitivos, psicomotores, afetivos, né? O Alan, e sociais, né? A educação, ela é um direito social, inclusive está lá na Constituição, né? A parte social, né? Então, social aí falando da nossa educação. Então, perfeito, ok. E aqui, então, claro, se as três estão corretas, a última, né, letra D, ela está incorreta. Por quê, né, professor? Vamos lá. A literatura infantil, ela exerce um papel fundamental na educação infantil, pois a linguagem literária organiza os fatos de forma similar da linguagem oral do cotidiano. Então, uma das características aqui, né, é sempre questões de prova, tem uma palavra que acaba eliminando, né, acaba tornando-se aquilo errado, né? Então, aqui no caso similar, né? Similar é o que? Igual. Então, nós estamos falando, né, que a linguagem oral, ela é igual a essa linguagem literária, não, ela é diferente, né? Ela não é similar. Similar é o que? Igual, né? Então, vou repetir aqui. A literatura infantil exerce um papel fundamental na educação infantil. Até aqui, normal, perfeito, tá? Agora tem o pois, né? Vamos lá. Pois a linguagem literária, né? Vamos aqui. Linguagem literária organiza os fatos de forma similar à linguagem oral do cotidiano. Não, a linguagem oral, né? Temos as gírias, né? Tem as formas da pessoa falar no cotidiano e a linguagem literária é uma linguagem de norma culta, né? É uma norma padrão, uma linguagem mais elitizada. Então, ela não é similar, tá bom? Então, respondendo aqui a questão. Então, ela está. Eu vou colocar tudo errado aqui, que não está tudo errado. Então, eu vou colocar somente a palavra, né? Ficou aqui a questão do similar. Vamos lá, questão 5 de novo incorreta, né? Ó, essa apostila, ela tá demais, né? Essa apostila de alfabetização e letramento. Então vamos lá, de novo aqui, mais uma pergunta incorreta. Então, com relação ao desenvolvimento da escrita, assinale a alternativa incorreta. De novo, né? Das quatro, três aí estão corretas. Então vamos lá, a questão 5, tá? Letra D. Então, vamos lá. Agora em relação ao desenvolvimento da escrita, tá? Outra foi a oralidade. Então, agora é referente à escrita. Vamos lá. A entonação vai ajudar a criança a criar hipóteses. E é a partir da sua maturação que ela vai desenvolver a identificação das palavras sem imagens, né? Então, lá estava falando que só a maturação biológica resolvia. Não. No caso aqui já tem um trabalho, né? Já tem um trabalho de oralidade. Então, essa entonação vai ajudar a criança a criar hipóteses, sim, né? E é a partir dessa maturação que ela vai desenvolver a identificação das palavras sem imagens, ok? Vamos lá. A letra C. Na hora da leitura, é importante que o professor indique a direção de onde está começando e terminando a frase. Sim, né? Nós estamos falando no processo de escrita, né? Tá correto. Letra B. A criança no início do desenvolvimento não considera as palavras com menos de 3 caracteres, nem os artigos. Sim, né? Quando ela está nesse processo de escrita, né, de pouco valor, então ela só considera aí as palavras, né, que tenham não considera os artigos, né, e aquelas palavras
com menos caracteres. Então, essa aqui, ela está certa. Então, a alternativa que está incorreta é a letra A, né? Então, vamos lá, a questão da letra A. Então, com relação ao desenvolvimento da escrita, tá? Desenvolvimento da escrita. Um dado importante, leiam as perguntas, né? Aquelas perguntas bem elaboradas, leia uma, duas, três, sempre leia as perguntas para estar resolvendo as alternativas. Então, vamos lá. Ao atingir a escrita alfabética, a criança já está alfabetizada e domina as questões ortográficas. Não, ela não domina, tá? Aqui domina as questões ortográficas. Não, ela não domina, tá? Ao atingir a escrita alfabética, a criança já está alfabetizada, né? Também não é porque a criança ela está escrevendo, ela já está totalmente alfabetizada, tá? Também não. Então, a questão 5 aqui, ela está incorreta, a letra A. Então é importante, né? Vamos lá. Então, vamos lá. É importante estar resolvendo questões, né, de concurso sempre. A prática, né? A prática é que leva à perfeição, então sempre resolvam questões, não tenham o medo de errar, né? É melhor errar aqui, né? No vídeo, fazendo exercício, do que errar no dia da prova. Então, no momento da prova, você tem que estar seguro. Então, como estudar para concurso? Resolvendo questões, direto para as questões. O que leva, né, à prática, né, o que leva à perfeição é a prática e tá fazendo questões. Tem uma média em concurso aí, mais ou menos 1.500 questões de concurso para você estar fazendo de todas as disciplinas. Claro, não vamos ficar registrando tudo. Isso leva um tempo aí, né, de 3 meses, 6 meses, então requer tempo, né? Então tem que estar estudando, tem que estar se preparando aí para os concursos, tá bom?